Muito bem, estamos de volta e vamos dar continuidade no nosso treinamento. No capítulo anterior, na introdução, falamos sobre um conceito de segurança do trabalho sendo observado ao nível de uma estrutura social, né? Ou seja, a segurança do trabalho, o que envolve a sociedade ela é constituída por pessoas e alguns sistemas, por exemplo, os órgãos governamentais, né? O Estado, no caso, as empresas e a população. A empresa faz parte desse sistema também, e a população que é representada ali dentro desse conceito aí, o trabalhador. Então, a gente passou essa visão, essa ideia, né, de como é o ideal ser observado, ser analisado esse conceito, tá bom? E agora a gente vai aprofundar, né, no âmbito da empresa. Essa visão anterior, ela é considerada assim, a gente considera como uma visão macro, né, uma esfera observável de uma visão holística, bem abrangente desse conceito. E agora a gente vai entrar numa visão, vamos dizer, uma escala real, né, uma escala natural, que no conceito da segurança do trabalho seria o quê? A relação entre a empresa e o trabalhador. E aí temos os terceiros envolvidos, que é o Estado, que é a sociedade, mas diretamente essa relação é tratada entre a empresa e o trabalhador. A questão da segurança do trabalho é tratada direto entre eles, né? E voltando a essa ideia do conceito do ciclo de ações, né, que tem aí, no caso, seus lados positivo, negativo, de virtude, de vício, de prosperidade, de corrompimento, a gente pode trazer esse mesmo conceito para o ciclo PDCA. O ciclo PDCA, acho que ele é uma das ferramentas mais conceituadas assim, para que a segurança do trabalho possa fluir. Então, eu não vou me aprofundar muito no ciclo PDCA, porque tecnicamente ele não tem como ser passado assim num treinamento, numa conversa bem sintética como essa, né? Mas o ciclo PDCA ele é um acrônimo, né, para 4 letras ali, sabe? Para só um instantinho, deseja permitir, rede pública. Beleza. Então, o ciclo PDCA é uma metodologia de melhoria contínua que estrutura o processo de gestão em 4 etapas cíclicas, criado por Walter Schurz e difundido por Edward Deming, e é amplamente utilizado em sistemas de gestão da qualidade, segurança, meio ambiente e produtividade. Então, é uma metodologia que é muito bem conceituada, né, e ela dá certo se você souber aplicar corretamente dentro da gestão da sua empresa. Então, ela é PDCA, plan, de planejar, do, de executar, o C é de check, de verificar, e o A é de act, ou significado agir, né? E assim, você planejar, executar, verificar, agir, tem que ser um conceito cíclico, conforme, né, já falei aqui, contínuo. Você vai ter talvez ali um ponto inicial, né, o seu start, mas depois esse ciclo não é um círculo, é um ciclo. Ele vai ter uma função espiral, né? Então ele vai subindo, ele não para. Se você ficar só no ciclo, você não sai do lugar. Então, no planejar, você vai identificar riscos, definir metas, né? Então, assim, por exemplo, você vai elaborar o PGR, isso é planejar. Elaborar um programa de gerenciamento de risco, por exemplo, é um planejamento. Já o do, o executar, é a implementação das medidas de controle, que você vai ter ali um plano de ação. Então, você começa a executar. O check, né, o verificar, você vai avaliar as eficácias das ações. Então, assim, você identificou um risco, avaliou o risco qualitativamente.
Aí, dentro dessa avaliação qualitativa que não finalizou o controle do risco, você precisa fazer uma avaliação quantitativa. Beleza, você vai gerar um plano de ação para esse risco e vai criar uma meta, né, um prazo de implementação. Esse prazo não é intuitivo, só dar uma ressalva aqui nessa informação, que existe muita confusão, né, entre os profissionais, achando que esse prazo é intuitivo. Eu acho que daqui a 3 meses, ou então daqui a 15 dias, eu acho, no meu ponto de vista, o achismo, eu não posso achar. Esse planejamento ele tem que ser feito dentro de parâmetros técnicos. Então, existe uma norma que vai falar, vai determinar. A gente tem que ter esse embasamento. Então, você vai implementar a ação, executar, e em seguida você vai reavaliar aquele risco para ver se ele foi controlado. Aí, beleza, você corrigiu, né? Criou um padrão, que aí ao agir é você criar um padrão, mas dali você continua monitorando. Dentro de normas também existem prazos para uma reavaliação. Então, o ciclo PDCA constitui exatamente isso. Ele também tem uma distribuição de responsáveis, né? A gente pode distribuir quem é o responsável pelo quê, e todos dentro da empresa têm que fazer parte disso. Tá? O ciclo PDCA é um conceito, na verdade, a segurança do trabalho é um conceito de todos, né? Já vimos anteriormente que todos fazem parte das ações. É bem comum nas empresas as pessoas acharem que o SESMIT é o responsável para resolver tudo. Eu sou administrativo, eu só quero saber dessa parte aqui. Eu não quero saber disso ali. Manda para o SESMIT, manda para o técnico de segurança, manda para o engenheiro e ele se vira. Não é bem assim. Tudo bem. Se for uma parte de planejamento, aí sim, eu vou chegar nesse assunto, nessa abordagem. Mas existem responsabilidades que são distribuídas e todos vão fazer parte desse processo. Aqui eu vou passar aqui esse quadro aqui para a gente poder ver aqui. Esse quadro é o seguinte: isso aqui não é uma regra, tá? Isso aqui é só vamos dizer assim, uma proposta que eu estruturei, tá? Uma opção. Etapa do PDCA, aí o responsável principal e o apoio técnico. Então vamos colocar aqui, planejar, o P. O SESMIT pode ser planejado pelo SESMIT, que seria o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico ou o médico do trabalho. Na verdade, assim, essa parte do SESMIT de planejar é ideal que seja mais especializado, porque esse planejamento, na maioria das vezes, vai depender de informações especializadas. Tá? Então, nem sempre o técnico seria o ideal. Na verdade, aí como é que funciona? O engenheiro de segurança do trabalho e o médico do trabalho são os principais responsáveis por planejar, e o apoio técnico pode ser, ali pode ser, no caso, o responsável do RH, departamento pessoal, ou até mesmo o técnico de segurança do trabalho, e também um membro da CIPA. Tá? A gente também vai falar aqui daqui a pouco sobre técnico de segurança do trabalho, CIPA. Já no executar é o ideal que sejam os técnicos de segurança do trabalho. O apoio deles seria os administradores e a equipe operacional. Já no cheque, seria novamente o técnico, que seria o SESMIT, com o apoio de administradores operacionais e a CIPA também. E o agir seria aqui o engenheiro de segurança do trabalho e o médico do trabalho. Porque, voltando àquela mesma informação, que algumas ações vão necessitar, por exemplo, de uma RT, vão necessitar de documentos que precisa ter ali um profissional legalmente habilitado que vai estar dentro dessa ação. Então, isso aqui é só um exemplo, não é uma regra, tá? Mas é um exemplo muito bem aplicado. O ideal seria que
que todos pudessem ter participação nesse processo, tá bom? O ciclo PDCA, ele tem diversas normas, né, que vão estar ali determinando, né, a sua usabilidade, a sua aplicação. Temos aí a ISO 9001, temos também a 14001, 45001. Então, a ISO 9001 é gestão de qualidade, 14001 gestão ambiental, também é aplicado. 45001 saúde e segurança ocupacional. Também tem a ABNT 31000, que é gestão de risco, né? Ela tem uma estruturação de processos de controle e mitigação. E também a NR1, a exemplo também de uma NR setorial, a NR18, essas normas também precisam muito desse conceito do ciclo PDCA. A aplicação prática do ciclo PDCA na gestão de segurança das empresas demonstra que é possível produzir com uma cultura sólida de prevenção, com resultados mensuráveis e impactos positivos no ambiente humano, técnico e institucional. O caminho da excelência em segurança passa por planejar com base normativa e executar com cumprimento, verificar com rigor técnico e agir com consistência e humanidade. A implementação do PDCA pode posicionar a empresa em dois extremos, que seria naquela ideia do círculo virtuoso e no círculo vicioso. Agora depende do qual lado que você pretende que a sua empresa transpareça. A escolha entre esses dois ciclos depende da postura estratégica da empresa, e a segurança do trabalho não é apenas uma obrigação legal, mas um valor social e humano que conecta a organização ao bem-estar coletivo. O ciclo PDCA ele tem que ter metas estratégicas. Tá? É muito importante que você tenha metas estratégicas. Você tem que olhar para um ponto estando em outro, ou seja, você tem que se antecipar. O ciclo PDCA ele tem um conceito da antecipação. Por isso que você tem esses 4 elementos, para que você possa entender, em primeiro lugar, onde você está, e você vai saber, é um mapeamento, você vai saber qual é a próxima ação. Então, você tem essa condição ao obter metas estratégicas. E dentro dessas metas, elas vão ser fundamentadas com indicadores de desempenho. Aqui é parte do ciclo PDCA, é uma parte bem resumida. A gente tem como entender resumidamente essa aplicabilidade. Se você parar para observar, conforme eu já comentei, o ciclo PDCA ele está numa escala real. Ele está definindo ali a empresa e os trabalhadores. Os trabalhadores não são só os operacionais na linha de produção. O trabalhador começa lá desde o administrativo, eles fazem parte desse processo.